A terceira temporada da série A Amiga Genial, da HBO, baseada na tetralogia da Helena Ferrante, acabou de terminar. Eu assisti e fui no Twitter olhar os comentários. Encontrei vários leitores e leitoras da tetralogia e também pessoas que assistiram a série falando que odeiam o Nino Sarratori, principalmente algumas leitoras. Eu também passei muita raiva com o Nino, tanto lendo quanto assistindo a série, e fiquei pensando nos personagens de ficção que nos tiram do sério. No vídeo de hoje, então, eu vou falar de 7 personagens de ficção que nós amamos odiar. Eu misturei personagens clássicos com contemporâneos e no final do vídeo quero que você dê as suas sugestões também pra gente completar essa lista. No vídeo que eu já fiz sobre personagem, aliás, o link vai aparecer aqui em cima para quem não assistiu, eu contei para vocês que existem diferentes modos da gente conhecer um personagem enquanto a gente lê ou assiste uma história. Existe a dimensão do que o personagem faz, do que o personagem fala, do que o personagem pensa e também na literatura, daquilo que o narrador pensa sobre o personagem. Existe um enorme espectro para a construção desses personagens que nós amamos odiar. A depender do gênero da história, eles podem ser anti-heróis ou anti-heroínas, vilões ou vilãs, ou mesmo personagens bem decentes, que por circunstâncias da vida e escolhas individuais acabam se transformando para pior. Esses personagens podem cometer atos cruéis, gerando revolta. Podem ter pensamentos mesquinhos, politicamente incorretos, egoístas, mostrando a pequenez que abunda na psique humana. Ou eles podem ser muito insensíveis e egoístas, colocando sempre a si mesmos em primeiro plano. Eles podem ser hipócritas, dissimulados ou interesseiros. Ou eles podem até ter motivações mais ou menos nobres ou legítimas, mas eles agem de maneira tão fria, violenta ou maldosa que é impossível defendê-los. Nós amamos odiar esses personagens por várias razões. Eu destacaria 2. Primeiro, esses personagens nos lembram que os bons nem sempre são recompensados e que pessoas sem caráter podem prosperar e se dar muito bem. E aqui eu não tô falando só da ficção, eu tô falando da vida também. Eu sei, é uma constatação indigesta, mas que acaba ampliando o nosso olhar para as complexidades da vida humana, da sociedade e da nossa própria realidade. Ou seja, esses personagens nos lembram que a ambiguidade moral está por toda parte, a gente queira ou não. O segundo motivo que faz com que a gente ame odiar esses personagens tem a ver com a função que eles desempenham na história. Muitas vezes, os antagonistas, os vilões, as vilãs, os anti-heróis inserem dinâmica na narrativa, empurrando a história para frente e trazendo movimento. Frequentemente, são esses personagens que acabam detonando plot twists importantes, redimensionando a rota da história. O Nino Sarratori, que foi o primeiro que eu citei, é um desses casos. Ah, pessoal, eu preciso avisar vocês que eu tenho que dar alguns spoilers sobre as histórias e os personagens que eu vou falar. Não é nada grave, espero que vocês não fiquem bravos comigo. Eu realmente acredito que não vai estragar a experiência de ninguém. Bom, a tetralogia da Helena Ferrante narra a amizade entre Lila e Lenù, 2 amigas que nascem em um bairro pobre de Nápoles, na Itália. Desde a adolescência, Lenù se sente atraída por Nino, pois vê nele um modelo de masculinidade diferente dos demais homens do bairro, todos machões, grosseiros e violentos. Nino é magro, discreto, um pouco ensimesmado, ele gosta de livros e quer estudar e mudar de vida. Lenù, então, se apaixona por Nino e se agarra em migalhas de atenção que ele dá a ela e também em um afeto bem constante, bem esquisito. E aí, muita coisa acontece. Nino se apaixona por Lila, a melhor amiga de Lenù. Lenù muda de cidade, entra na universidade, se casa com Pietro Airota, um homem letrado, pertencente a uma família poderosa, tem 2 filhas com ele e toca a sua vida. Alguns anos se passam até que Nino reaparece na vida de Lenù. Os dois têm um caso e daí pra frente tudo muda. Em um primeiro momento, na infância e juventude, Nino até parece um garoto sensível, respeitoso, decente. Só que na vida adulta ele se mostra um egoísta e manipulador, sai tendo filhos com várias mulheres, não arca com nenhuma responsabilidade. Ele também confunde e humilha Lenù, mostrando que os seus interesses estão em si próprio.
Eu passei muita raiva enquanto lia, mas eu acho que se você só assistir a série, que aliás está muito bem produzida, também vai sentir o mesmo. E falando em série, a família Roy de Succession tem alguns dos personagens mais odiados dos últimos tempos. Os Roy são bilionários, donos de um império de comunicação. Logan Roy é o patriarca e ele tem 4 filhos: Connor, Kendall, Shiv e Roman. Logan construiu um império durante a sua vida, mas está com 80 anos, com problemas de saúde, e seus filhos estão brigando para ver quem vai pegar o trono. Essa família vive se ofendendo, se xingando, eles falam absurdos uns para os outros, se desrespeitam e pisam nos demais sem pensar 2 vezes. É tarefa dura decidir quem é o menos pior lá dentro, quem tem um pouquinho de coração e um pouquinho de vulnerabilidade. Roy, apesar da idade e dos seus problemas de saúde, na verdade se julga insubstituível. Ele acha que os filhos são uns fracos, não fazem nada direito e odeia todos eles. Só que ao mesmo tempo, quem os criou com helicópteros e milhões de dólares foi ele mesmo. Succession bebe em fontes clássicas como Rei Lear e Macbeth, de Shakespeare, e a série foi renovada para uma 4ª temporada, então se preparem, ainda vamos passar muita raiva. E já que falei em Shakespeare, aliás, você já viu o nosso vídeo sobre o bardo inglês? Eu adoro esse vídeo, o link vai aparecer aqui em cima, dá uma conferida depois. Um personagem que eu amo odiar é Polônio, o conselheiro do rei na tragédia Hamlet. Conselheiro, mais ou menos, eu já vou explicar. Existe uma passagem famosa na peça em que Polônio dá alguns conselhos ao seu filho, Laerte, que é amigo do príncipe Hamlet. Ele diz pro Laerte não ser falso, não entrar em brigas e cuidar dos seus amigos. À primeira vista, esses conselhos parecem ótimos e o personagem de fato parece ser sábio, ponderado, um conselheiro que sempre tem uma boa coisa para dizer. Mas com o desenrolar da história, a gente percebe que Polônio, na verdade, é um tagarela, um interesseiro que mais parece um alpinista social. Ele sempre quer ficar perto do rei, dos poderosos, e ele tá também sempre levando e trazendo notícias de um lado para o outro, com o objetivo de ter vantagem nas situações. E olha, a vantagem é o que você vai ter se você se inscrever nesse canal. Aqui a gente fala de livros, séries, filmes, faz análises sobre o mundo da ficção e muito mais. Se você está gostando do conteúdo, também peço para você dar o joinha e ativar o sininho de notificação que te avisa quando tem vídeo novo. E me dá até um alívio quando, sem querer, Hamlet mata Polônio. Você deve estar pensando, Lívia, que horror, o personagem é assassinado. Mas sabe o que ele estava fazendo? Polônio estava atrás da cortina, escutando a conversa entre Hamlet e sua mãe, a rainha Gertrudes. Provavelmente para usar as informações em benefício próprio. Você conhece alguém assim? Ah, me dá até arrepio. E já que estamos na Inglaterra, quero falar da insuportável e snob Caroline Bingley, de Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Essa personagem é irmã de Charles Bingley, com quem Jane Bennet, a primogênita da família Bennet, acaba se casando. A senhorita Bingley é a prova de que a pessoa pode nascer em berço esplêndido, cercada do melhor, pode ter acesso à educação, à arte, à cultura e mesmo assim ser insuportável. Nascer em situação de privilégio não garante um caráter amável, solidário ou virtuoso. A personagem está sempre olhando a família Bennet de cima para baixo, fazendo questão de sublinhar o quanto ela tem mais dinheiro, mais beleza, mais educação, mais modos. Um esnobismo sem tamanho que Jane Austen, com toda a sua habilidade e ironia, expõe e, de certa forma, critica. E bora falar de cinema? A 7ª arte está cheia de personagens que amamos odiar. E Alex, o protagonista do clássico Laranja Mecânica, é um deles. Esse filme é baseado na distopia escrita pelo britânico Anthony Burgess e choca até hoje. O protagonista é Alex, um sociopata que tem os seguintes interesses: escutar música clássica, principalmente o compositor romântico Beethoven, e praticar a ultraviolência, que contempla roubos, agressões, estupros e outras coisas escabrosas. A primeira cena de violência do filme é contra um mendigo bêbado que canta ali uma música na calçada. Depois vem várias outras cenas de violência. E vale dizer que Stanley Kubrick foi um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos. Então os enquadramentos, os movimentos de câmera e as escolhas que ele faz para contar essa história através de imagens só aumentam o nosso mal-estar.
Alex é imprevisível, autoritário, não aceita ser contrariado e, a certa altura da história, agride os seus próprios companheiros. Ele acaba preso e se torna voluntário em um experimento patrocinado pelo governo que se mostra tão perverso quanto os seus delitos. O tal experimento tem o objetivo de acabar com os instintos violentos dentro dos indivíduos, transformar o mal em bem. E se você está pensando, mas isso é uma péssima ideia, é isso mesmo. Se você não assistiu a esse filme, faça um favor a si mesmo e assista. É um dos maiores clássicos do cinema. Miranda Priestley, a chefe implacável do filme O Diabo Veste Prada, é outro personagem memorável que a gente adora odiar. Se você já teve um chefe ou uma chefe bem exigente, olha, provavelmente ele não chegou aos pés dela. Essa personagem se tornou icônica muito por conta da interpretação incrível de Meryl Streep, que em uma de suas entrevistas disse que escolheu conscientemente usar um tom de voz baixo e intimidador. Se você acha que pessoas autoritárias e abusivas estão sempre gritando, ela vai te provar que não. Pessoas contidas, que falam calmamente, modulam a voz, estão sempre elegantes, impecáveis, podem ser verdadeiros tiranos. Esse filme, aliás, tem uma cena muito boa envolvendo literatura. Miranda pede para sua assistente conseguir nada mais, nada menos do que o manuscrito do próximo livro da saga Harry Potter, o manuscrito do livro que ainda não foi publicado. Isso porque ela quer presentear as filhas. Ou seja, ela pede o impossível. E nós, espectadores, ficamos chocados pensando como ela tem coragem de pedir isso das pessoas, de estressar e ameaçar todo mundo à sua volta. Nessa cena, ela diz que se a assistente não conseguiu tal manuscrito, ela não precisa nem voltar, já tá demitida. Simples assim. Oh, and if you don't have that Harry Potter book by then, don't even bother coming back. Para terminar, eu vou voltar aos livros, mas dessa vez para a literatura contemporânea. Eu estou lendo A Pediatra, da premiada autora brasileira Andrea Del Fuego. Eu ainda não terminei, mas já dei boas risadas e senti asco da personagem. A protagonista é Cecília, uma pediatra que não gosta de crianças, isso mesmo. Não, na verdade, gente, eu suavizei. Não é que ela não gosta de crianças, ela detesta. Ela não tem paciência nenhuma, fica irritada. Na verdade, ela fez medicina porque o pai era médico, ela já estava ali meio habituada com esse meio. Ela não tem nenhum interesse genuíno no ato de cuidar de alguém. A Cecília, inclusive, escolheu não se especializar em nada, para não ter que encontrar as mesmas crianças várias vezes. Ah, e além de não gostar das crianças, a Cecília odeia as mães das crianças. Ela não tem nenhuma vontade de construir qualquer laço afetivo e tem um mau caratismo que está muito bem construído pela autora. Esse livro é bem curtinho, a linguagem é ágil, envolvente e é daqueles livros que você lê em poucos dias. Vale muito. Agora eu vou te pedir para completar aqui embaixo com personagens que você ama odiar. Pode ser da literatura, do cinema, das séries. Quero muito saber. Vamos fazer uma grande lista de personagens memoráveis que tiram a gente do sério. Os links dos livros que eu falei estão aqui embaixo também na descrição e a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!